convidado de hoje da Green Future Auto Magazine é Carlos Fulgêncio, coordenador nacional do projeto Climate Reality Project e o único europeu distinguido com o prémio Green Ring Award. Vamos conhecê-lo? Bom dia, Carlos. Em primeiro lugar, obrigada por nos ter concedido esta entrevista num local tão bonito em Lisboa, que são os jardins da Fundação Carlos Gulbenkian. Muito obrigada. Bom dia, Sofia, muito obrigado eu pelo gentil convite, é uma honra estar aqui convosco e sobretudo neste local tão inspirador, não é? Nós o ano passado perdemos o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, infelizmente, que é o autor deste espaço e, enfim, vir à Gulbenkian e vir aos jardins é sempre uma inspiração. E além disso está em sintonia com o tema da nossa conversa de hoje, não é? Que é o ambiente. Completamente. O Carlos é formado em Relações Internacionais. Entre outras coisas. Exatamente, mas há mais de uma década que está envolvido em vários projetos cuja missão é alertar e desenvolver soluções para a causa ambiental, para esta crise climática. Como é que se envolveu a fundo nas questões ambientais e como é que se cruzou com o projeto The Climate Reality Project? Bem, Sofia, assim, eu de facto cheguei tarde ao ativismo climático. Claro que desde cedo tenho uma paixão enorme pela natureza, eu cresci no campo, tive esse privilégio e sempre as questões de ecologia e do meio ambiente me disseram muito. No entanto, chegar ao movimento ambientalista e depois ao movimento de ação climática aconteceu já bem mais tarde e cruzei-me com o Climate Reality Project há praticamente uma década. Isto foi quase por acaso. Na altura eu estava a lecionar um curso de ambiente, tinha conteúdos programáticos na área do ambiente, mas eu também nessa altura já estava muito preocupado com as questões climáticas, que eram prementes. Tinha havido o filme de Al Gore, naturalmente, 2007, A Verdade Inconveniente, que nos pôs todos a debater o tema das alterações climáticas e ao fazer as minhas pesquisas para os conteúdos programáticos desse curso, cruzei-me na internet, foi mesmo assim, com uma organização que entretanto tinha surgido, fruto da fusão de duas anteriores que o Al Gore já tinha criado e que se chamava The Climate Reality Project. Eu recordo-me perfeitamente que descobri que eles faziam apresentações e a minha primeira reação foi logo enviar um pedido para lá para ver se podiam fazer uma apresentação aos meus alunos do curso, nessa altura. E demorou um bocadinho, por acaso, e depois recebi um mail a dizer, bem, não temos ninguém disponível nessa parte do mundo. E a minha reação imediata foi, bem, então o que é preciso para eu me juntar a vocês? E foi assim que aconteceu. E na verdade foi o primeiro português líder desse projeto, né? Um Climate Reality Leader, português formado por Al Gore. Sim, diretamente tive esse privilégio. Aliás, a primeira grande formação do The Climate Reality Project aconteceu em São Francisco, em agosto de 2012, e foi essa exatamente que eu fui fazer. A formação foi com o Al Gore, naturalmente, uma inspiração, mas não apenas com o Al Gore, não é? Nós somos formados com climatologistas, peritos em comunicação, pessoas de diversas áreas que nos dão uma formação geral, que cobre diversas áreas, para estarmos preparados para intervir com os diferentes tipos de público a abordar esta temática, sendo que há um foco sempre permanente na ciência. Eu recordo que na minha primeira formação tive o privilégio de estar com o professor James Hansen, que na altura era conselheiro da Climate Reality Project e de Al Gore. Estive com ele novamente na COP25 há 2 anos atrás em Madrid e o professor James Hansen é talvez o mais reputado climatologista do mundo, uma pessoa excepcional. E enquanto coordenador do projeto e também ativista, como é que avalia a sensibilização das pessoas perante a gravidade desta crise climática? Acha que está adequada ou ainda há muito trabalho a fazer? Há muito trabalho a fazer. As coisas mudaram muito nos últimos anos e mudaram da melhor maneira. Eu vejo, inclusive, pelos novos membros da nossa equipa, ainda há pouco estava a falar com os colegas que aqui estão também, enfim, isto é um mundo pequeno, nós conhecemos todos. Estava a lembrar-me da Cristiana Ribeiro, que é agora a nossa nova coordenadora nacional adjunta, junto com a Mónica Cardoso, e, enfim, eu vejo por os nossos líderes mais jovens a forma como eles estão muito bem informados em termos científicos, e querem agir e querem transformar as coisas, mas se formos considerar o mainstreaming do público em geral, o que se nota, é a percepção que eu tenho, é que de facto as pessoas começam a ficar cada vez mais sensibilizadas para o tema da crise climática e da crise ecológica,
mas que ainda há uma grande decalagem, se podemos dizer assim, entre essa percepção e, de facto, as pessoas tomarem a resolução definitiva de mudarem os seus hábitos de vida. E como já referiu em entrevistas anteriores, mas também em conferências, a humanidade enfrenta aquele que é o seu maior desafio, que é contra uma força que é maior do que nós, mas que no fundo foi criada por nós, este grave problema. Na hora de arranjar soluções, de pô-las a funcionar, como é que os líderes mundiais estão a reagir? Como é que os líderes mundiais estão a reagir? Bem, uma vez mais as coisas mudaram muito e mudaram muito nos últimos meses, exatamente desde a última eleição presidencial nos Estados Unidos. Não é? Nós tivemos 4 anos de anterior administração federal nos Estados Unidos, foi uma tragédia, como nós sabemos, e aliás, nós, no The Climate Reality Project, e os nossos colegas nos Estados Unidos, mas um pouco pelo mundo inteiro, se envolveram ativamente numa missão acrescida, numa responsabilidade acrescida, e, enfim, nós congratulamos muito pela nova administração federal que finalmente tomou posse nos Estados Unidos. E ficamos muito satisfeitos a observar, nós estamos a gravar na semana anterior ao Dia da Terra, e para a semana, dia 22 de Abril é o Dia da Terra, exatamente para esse dia, o presidente Joe Biden fez o convite aos líderes mundiais para realizar uma grande cimeira, vai ser online nesta altura, naturalmente por causa da pandemia e até da pegada carbónica, convém muito, e vamos ter uma grande cimeira global dos líderes sobre o clima. E neste momento que a Task Force que foi constituída a nível da administração federal, liderada por John Kerry, nós temos muitas esperanças que as coisas mudem. No entanto, a necessidade é cada vez mais urgente. Nós devemos reduzir drasticamente as emissões na próxima década e a vontade política que tem que vir daí, dessa grande cimeira mundial e junto com espaços políticos e económicos globais que procuram liderar este processo, como é o caso da União Europeia, com o Pacto Ecológico Europeu, há esperanças, mas essas esperanças não nos podem desarmar e não nos podem fazer desistir de chamar os responsáveis políticos para metas mais ambiciosas. Vejamos, por exemplo, o caso da União Europeia. A União Europeia, neste momento, comprometeu-se com o objetivo mais ambicioso em termos globais de redução das emissões, mas mesmo assim não é suficiente. Seria preciso cerca de 10% mais, ou seja, tentar reduzir na próxima década em cerca de 65% o volume das emissões em relação a 2005 e o objetivo está aquém disso neste momento. Claro. Qualquer mudança é lenta, na verdade, não é? Sim, mas nós temos uma emergência neste momento e como a Sofia referiu há pouco, é assim, este é o desafio das nossas vidas, é a crise maior que nós enfrentamos, a crise climática e a crise ecológica. E nós agora, com a pandemia global, percebemos que de repente a humanidade reagiu e reagiu de uma forma extraordinária. Nós há um ano atrás não tínhamos, fomos todos apanhados de surpresa, fomos todos desarmados, ficámos todos sem saber como reagir perante um inimigo invisível. Mas, no entanto, a ciência, e cá está, a ciência a liderar, as pessoas todas reagiram e repara agora, nós temos uma série de vacinas disponíveis, não é, para enfrentar este inimigo invisível que nos rodeia. Portanto, a mesma urgência que foi colocada no combate à pandemia deverá ser a mesma que deverá ser colocada no combate à crise climática e à crise ecológica. Exatamente. E Portugal, que é um cantinho à beira-mar plantado, não é? Mas acha que tem usado a sua voz para arranjar soluções ou até seguir as melhores estratégias já adotadas? Ou ainda acha que os nossos representantes, as escolhas deles ficam um pouquinho restringidas por questões económicas e questões políticas? Bem, essa é uma matéria muito delicada, mas não tenho receio, nós não temos receio de a abordar. Sim, é claro que ficam um pouquinho, como a Sofia disse, restringidas em termos políticos e em termos económicos, porque há interesses políticos e interesses económicos muito grandes que se movem por detrás dos atores políticos. Vamos lá ver, Portugal está na liderança dos objetivos mais ambiciosos no quadro da União Europeia. Aliás, foi na COP de Marrakech que o nosso primeiro-ministro declarou a intenção de Portugal ser neutro em carbono em 2050, não é? De atingirmos a neutralidade de carbono nessa altura e de criarmos um roteiro que nos levasse até lá. Esse roteiro já foi discutido, já foi aprovado e já está a ser implementado. Mas seja como for, como eu referi há pouco, é assim, essas metas têm que ser mais aprofundadas, têm que ser mais ambiciosas e é esse o desafio exatamente que nos deve mover a todos.
E cá está, nós, sociedade civil, estamos cá também para que os atores políticos contribuam nesse sentido. Exatamente. Numa conferência em 2018, o Carlos mencionou que no setor dos transportes, o subsetor com maior volume de emissões de gases com efeito de estufa é o transporte rodoviário. Os portugueses andam muito de carro? Os portugueses andam muito de carro. Eu até podia ser mauzinho agora e colocar-lhe a pergunta se como é que veio de Matosinhos para Lisboa, mas não o vou fazer. Mas viemos todos no mesmo. Mas pronto, cá está, então partilharam, não é? Então partilharam, muito bem. E era elétrico, espero? Sim, era elétrico, ID4, Volkswagen, portanto... Muito bem, sim senhora, então tiveram uma mobilidade sustentável nesse caso, até tiveram menos emissões se tivessem percentualmente vindo cada um de pagar o lugar no comboio, não é? Era essa mesma questão que eu queria colocar, se acha que, por exemplo, o maior desenvolvimento das redes de transporte ou até da acessibilidade dentro das cidades e também intercidades conseguiria afastar os portugueses de andar de carro? Sim, sem dúvida, isso é crítico, não é? Fomentarmos a mobilidade urbana e interurbana em termos globais, e neste momento a ferrovia é uma prioridade em termos europeus, não é? Foi assumida no Pacto Ecológico Europeu e é assumida agora no conjunto das bazucas, assim chamadas, dos planos de recuperação e resiliência, e no plano português concretamente, no PRR português, é uma prioridade. Agora resta saber até que ponto é que realmente nós vamos conseguir avançar e vamos avançar com coragem na ferrovia, porque em Portugal nós temos um atraso histórico muito grande. E depois também temos um outro problema, basta olhar para o mapa e percebermos, nós estamos na periferia da Europa e a prioridade foi dada durante as décadas anteriores todas ao transporte aéreo, não é? E neste momento nós ficamos à margem da Europa, completamente isolados, não é? Basta imaginar, se nós estivéssemos em Bruxelas, de repente quiséssemos ir a Paris ou até a Londres, rapidamente apanhávamos um comboio de alta velocidade e em poucas horas estávamos em Paris ou Londres ou noutra capital europeia. Para vir para Lisboa é muito mais complicado. Aliás, agora o Lusitânia Express já nem circula, não é? O que é muito lamentável. Atualmente deparamos-nos com soluções mais verdes a nível de transporte, temos, por exemplo, os veículos elétricos e até os movidos a hidrogênio que ainda não circulam em Portugal. E estes veículos beneficiam em muito o ambiente porque não emitem gases com efeitos de estufa para a atmosfera, mas também beneficiam em muito a nossa saúde. Contudo, verificamos que ainda predomina a aquisição de veículos movidos a combustão interna. Quais são os fatores que acha que estão a atrasar esta transição? Será o preço, que ainda é elevado? Será a falta de incentivos governamentais? Ou então um pouquinho da mentalidade dos cidadãos? Sofia, se calhar é a combinação de todos esses fatores. Vamos lá ver. Nós conseguimos identificar 3 razões principais pelo atraso, digamos assim, se podemos chamar, na transição para o veículo elétrico como meio de transporte individual. E essas razões são, como referiu muito bem, o preço do veículo, não é? São mais elevados em geral os carros elétricos ou híbridos do que os automóveis com motor de combustão interna. Mas depois podemos encontrar mais razões, como por exemplo a falta de estações de carregamento a nível global. Nós, por exemplo, em Lisboa até encontramos bastantes, suficientes, mas basta sair para as periferias e ir para o interior do país, já não encontramos essas estações de carregamento. É que são claramente um inibidor da transição e da capacidade de aquisição de um veículo elétrico, não é? Porque nem todas as pessoas têm possibilidade de estacionar o carro na garagem, à porta de casa e colocá-lo a carregar. Uma outra questão também que faz com que, em termos individuais, os consumidores não optem eventualmente pelo carro elétrico tem a ver com a própria autonomia. A autonomia é muito mais reduzida dos veículos elétricos. Carlos, a pandemia trouxe uma paralisação mundial, não foi, a nível de transporte de mercadorias, de circulação de pessoas, houve também uma paragem na industrialização e certamente verificou-se uma redução na emissão de gases para a atmosfera. Considera que as pessoas estão no presente mais atentas à sua saúde e a estas questões ambientais e, portanto, os veículos elétricos possam ter agora uma maior consideração por elas? Sim, vamos lá ver, a pandemia fez-nos parar a todos. Acho que é consensual refletirmos e pensarmos que andávamos todos, se calhar, cheios de pressa, não é? A viver depressa demais.
Mas se nós observarmos em termos das emissões, e isso é que é o dado talvez principal quando falamos de alterações climáticas, é pensar que em 2020 as emissões globais reduziram-se apenas 7%, cerca de 7%. Portanto, não é nada face àquilo que nós temos que fazer já na próxima década. Ou é muito pouco face à urgência da crise climática. Mas é um dado importante percebermos que houve de facto uma desaceleração da atividade económica em termos globais e que é possível nós optarmos por outros paradigmas económicos. Eu acho que essa é uma das principais conclusões que nós podemos tirar da pandemia e a necessidade urgente de investirmos em termos tecnológicos, em termos científicos, para acelerarmos esta transição. Porque, vamos lá ver, quando falamos de qualidade do ar, era um dos aspectos que a Sofia estava a referir. Quando nós pensamos nas mortes prematuras que há em termos globais, cerca de 7 milhões de mortes prematuras por ano, resultantes diretamente da poluição atmosférica, dão muito que pensar, não é? E, portanto, nós temos que inverter este paradigma que nos trouxe até este beco sem saída. E as soluções estão à nossa mão. Nós vemos exatamente as energias renováveis, a mobilidade elétrica, porque temos que perceber a mobilidade de uma forma integrada, como estava a referir há pouco, com as redes locais e transnacionais. Não é apenas assente no transporte individual, quer seja o automóvel, quer seja a moto elétrica, também é uma excelente alternativa. Os modos suaves, ou seja, vão resultar da combinação de todos. E é essa transformação global, a nível de todos os setores económicos, nos países desenvolvidos e com o apoio aos países, com as economias emergentes, que nos vai trazer para a transição que é imperativa, que vai ter que acontecer. Pois, e como estava a dizer, um futuro idealmente verde não passa apenas pela aquisição de veículos elétricos. Se o Carlos pudesse dizer, dar-me algumas sugestões que nós pudéssemos abraçar para protegermos o ambiente no nosso dia-a-dia, porque são várias, não é? E cada ação nossa, ainda que individual, pode ter um impacto significativo. Sem dúvida, Sofia, a mudança começa em nós. E começa exatamente pelo exemplo, não é? Transportamos para a família, transportamos para a sociedade. Mas é assim, nós não somos ingênuos pensar que se apenas as pessoas agirem em termos individuais e não houver uma alteração profunda a nível das políticas públicas, que nós vamos ter a transição que é necessária. A transição, as metas devem ser muito ambiciosas em termos de políticas públicas e, aliás, as políticas públicas é que devem guiar, apresentar os incentivos para essa mesma transição e depois pormos o mercado a funcionar, porque nós vemos quando o mercado funciona, as coisas acontecem naturalmente. Portanto, a própria lógica dos subsídios inverte muito o funcionamento do mercado. Os subsídios às renováveis, por exemplo, a aquisição dos veículos elétricos, são importantes, com certeza que são importantes, mas mais importante do que isso é depois deixar a economia funcionar, regulamentada, com certeza. Nós percebemos que chegamos a um beco sem saída, o atual sistema, vai surgir daqui um capitalismo reformado, se quisermos dizer assim, um capitalismo verde, e é um pouco sobre isso que Al Gore tem refletido muito nos últimos tempos, mas essa transformação faz com as pessoas, mas também se faz com a alteração das políticas públicas. Mas relativamente àquilo que a Sofia estava a perguntar, exemplos, enfim, olha, desde a transição para energias renováveis, transversalmente em todos os setores da sociedade, como em nossas casas, por exemplo, substituirmos as tradicionais lâmpadas incandescentes por luzes LED, que é um investimento significativo, quem já o fez sabe que é um investimento significativo, mas que compensa a médio prazo. Depois, uma questão essencial, e em Portugal é crítica, a questão da eficiência energética. Há um enorme desperdício de energia em Portugal, como vemos, há uma pobreza energética muito grande, que é um problema social crítico em Portugal, e isso deve partir exatamente de políticas públicas que incentivem a eficiência energética. Depois passa por coisas como, sei lá, a alteração da nossa dieta. Nós sabemos que o consumo de carne, nomeadamente carne bovina que resulta da produção agroindustrial intensiva, tem uma pegada carbónica muito grande.
Isto não quer dizer que as pessoas tenham todas de repente que se tornar vegetarianas, nem nada disso, nós não advogamos nada disso, nem fazemos proselitismo nesse sentido. Mas quando a última vez que estivemos com Algor em Portugal, em 2019, no Porto, ficámos surpreendidos, eu pelo menos fiquei, quando Algor nos revelou, isto em privado, que ele há 7 anos, na altura, portanto agora já há 9 anos, é vegan. Eu não passava pela cabeça. Foi uma transformação que o próprio fez, fruto da consciencialização progressiva. Mas o próprio Algor diz, bem, de vez em quando também suplemento com um pouco de peixe, não é? Portanto, não vamos ser fundamentalistas, não se trata das pessoas de repente deixarem de comer carne ou deixarem de consumir peixe. Trata-se de terem uma dieta mais equilibrada, que em primeiro lugar é importante para a nossa saúde, mas depois também é importante para a saúde do planeta. Exato. Tem um impacto ambiental muito grande. Regressando então à figura de Algor e ao seu documentário Uma Verdade Inconveniente, acha que a crise climática ainda é uma verdade inconveniente? A crise climática ainda é uma verdade inconveniente. Vamos lá ver, porquê é que era uma verdade inconveniente em 2007? Porque foi revelado, não é, ao mainstream, ao grande público, que de facto aquele paradigma do crescimento económico imparável que nos tinha conduzido a uma sociedade de bem-estar a nível dos países industrializados, do norte global, se assim podemos dizer, era também de facto a razão principal para a crise climática que estava a acontecer, que se estava a revelar naquela altura de uma forma muito intensa. E por isso é que era uma verdade inconveniente e ainda continua a ser uma verdade inconveniente. Mas eu creio, tenho muita esperança e vejo sobretudo com os mais jovens da minha equipa, neste momento que têm 20 e tal anos, saem formados, muito bem formados das faculdades portuguesas e no estrangeiro, estão vários a fazer o doutoramento, mas vejo também com os estudantes em termos globais, há esta consciencialização e há uma vontade muito grande de mudar e perceber que as coisas não podem continuar como são. Portanto, revelou-se esta verdade inconveniente, mas daqui pode surgir uma nova verdade em que nós podemos viver em harmonia com o meio que nos rodeia. E este jardim, exatamente aqui, voltamos ao Jardim Gulbenkian, inspira-nos para isso mesmo. É verdade. Só para finalizar, eu penso que esta pergunta não estava no guião, mas idealmente, como é que seria a Cidade Verde? Se a pudesse idealizar, quais eram os seus aspectos? A Cidade Verde. Bem, regresso uma vez mais ao jardim do professor Gonçalo Ribeiro Teles, porque é um modelo, acho que é um paradigma. É assim, eu vim para esta entrevista, vim em transportes públicos, não me estou aqui a vangloriar, apanhei o comboio, depois apanhei o metro e atravessei ali a Praça de Espanha, que ainda está um caos com obras, mas que neste momento já é um pouco esse paradigma que existe entre a integração de infraestruturas verdes, e Lisboa aí fez um caminho notável. Enfim, nós temos um excelente relacionamento com o vereador José Sá Fernandes da Câmara Municipal de Lisboa, já nos apoiou numa série de iniciativas e tudo mais, e a reconhecer o trabalho de uma década que foi feito na capital do país nesse sentido e que foi um trabalho muito bem feito. Mas não, há muitos problemas ainda, não é? Há problemas estruturais na cidade e nem quero abrir agora aqui a discussão à volta do novo aeroporto e outras questões como tais, mas passa essencialmente para as pessoas perceberem que tem que haver uma harmonia entre a natureza e os indivíduos. E, sei lá, há uns anos atrás, eu já tenho alguma idade, mas eu ainda sou, por exemplo, quando vim para Lisboa para a faculdade, exatamente em 1989, havia muito aquele paradigma do betão e pronto, e nós queríamos asfaltar tudo e mais alguma coisa e tudo mais, e depois as pessoas percebem a enorme barbaridade que foi cometida, não é? E a enorme falta que nos faz fruir da natureza. E, portanto, a integração das infraestruturas verdes é crítica mesmo para criar zonas de climatização nas cidades. Portanto, sabemos que as árvores, o sombreamento permite o arrefecimento, permite a absorção significativa de gases com efeito de estufa, permite, enfim, as pessoas fruírem do espaço de uma outra maneira, e é tudo isso muito que está em jogo com uma combinação na mobilidade, e nas cidades isso é crítico, uma mobilidade sustentável, uma mobilidade elétrica, mas que passa também muito pelos modos suaves, não é? Andar de bicicleta, quer seja elétrica, quer seja uma bicicleta convencional, ou nas trotinetes ou tudo mais, e uma outra forma de mobilidade muito, muito apelativa, que é andar a pé. Andar a pé que faz bem, não é? Toda a gente precisa. Carlos, muito obrigada por esta entrevista. Muito obrigado, Sofia. Enriqueceu-nos muito e tenho a certeza que também aos nossos leitores.
Portanto, muito obrigada pela oportunidade. A honra foi toda minha, muito obrigado pela oportunidade e muitas felicidades para a vossa revista. Igualmente, obrigada.